Você ama contar histórias, mas na hora que vai abrir a boca parece que a sua voz some. Calma, se a timidez te trava, esse vídeo é para você. Aqui você vai descobrir 5 caminhos poderosos para destravar sua voz e encantar com muito mais verdade na hora de contar histórias. Sejam muito bem-vindos ao canal da Biblioteca K. Eu sou Karine França, escritora, contadora de histórias, bibliotecária e apaixonada por transformar palavras em encontros. Hoje o assunto é um pouquinho sério, mas nem tanto. Vamos falar sobre algo que parece um monstrinho que aparece bem na hora H. A timidez na hora de contar histórias. Sabe aquele frio na barriga? Aquela voz que resolve fazer greve? Aquele branco que parece um apagão de energia? Pois é, eu também já passei por isso. Todo contador de histórias já passou, até os mais experientes. E por isso eu preparei com muito carinho esses 5 princípios. Eles não são fórmulas mágicas, né, gente? Até porque timidez não se resolve com varinha, né? Mas são caminhos reais, que eu mesma já trilhei e que pode transformar sua relação com a contação. Então, pega sua caneta, seu caderno e vem comigo. Entenda que o medo é natural e que ele pode ser seu aliado. Olha, eu vou te contar uma coisa. Se você sente medo na hora de contar histórias, parabéns! É sinal de que você se importa. O medo, no fundo, é aquele amigo estabanado, sabe? Que chega gritando: Ei, isso aqui é importante. A gente é que fica querendo expulsar o coitado. Mas, e se ao invés de expulsar, a gente acolhesse? O medo não precisa ser um vilão. Ele pode ser só o sinal de que você está viva, presente, querendo dar o seu melhor. E tem mais, um pouco de nervosismo te deixa alerta, te dá presença. Só não pode virar pânico, né? Então, antes de contar, cuida do corpo. Respira fundo, solta os ombros, anda um pouquinho, faz até uma dancinha se você quiser. Ninguém tá vendo, pode confiar. Tudo isso avisa pro seu corpo. Tá tudo bem, meu filho, não tem leão nenhum aqui. Eu vou sugerir para você um exercício que eu faço todas as vezes. Feche os olhos e diga: eu posso, eu estou aqui, eu não preciso ser perfeita, só preciso ser presente. Conheça a história como quem mora nela. Contar uma história não é repetir palavras bonitas, é como mostrar sua casa para uma visita. Você sabe onde estão os quartos, os quadros, até o jeito certo de abrir a maçaneta do portão, não é? Com a história é igual, você precisa morar nela. Leia, releia, quantas vezes forem necessárias. Reescreva a história com suas palavras. Escute em voz alta. Crie apelidos para os personagens. Faça o que for preciso para transformar a história em um lugar somente seu. E não precisa decorar como se fosse prova de escola. Na verdade, isso nem é bom. Porque se você decora, qualquer erro vira uma tragédia. Mas se você se apropria, até se acabar esquecendo uma parte, você improvisa, recria e ninguém percebe. Uma diquinha visual: faça mapas da história, tipo infográficos com o começo, o meio, o clímax e o fim. Agora, se você é mais a moda antiga, vale até desenhar a linha do tempo com lápis de cor. Trabalhe o corpo e a voz. Seu instrumento é você mesmo. Você é seu próprio violino. E para contar histórias, precisa estar bem afinado. Mas calma, não precisa virar ator ou atriz da Broadway. Só que, precisa trabalhar o corpo antes. Corpo travado, voz travada. Corpo leve, voz livre. Então, bora acordar esse corpo? Respira com a barriga. Isso mesmo, sem vergonha da pança. Solta a mandíbula, faz blá, 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 bem exagerado. Fala como se estivesse no teatro. Depois, sussurra. Depois, grita.
mas sem assustar os vizinhos, tá, pessoal? Tudo isso vai te ajudando a descobrir sua musicalidade. E ó, não se preocupe em fazer vozinhas. Elas até são muito interessantes quando bem feitas, mas preocupe-se principalmente em estar presente. E aqui vai uma outra dica. Grave trechos da sua história com entonações diferentes. Depois assista. Com carinho, tá? Nada de autocrítica malvada, viu? E anote um elogio sobre a sua contação. E também um ponto de melhoria. Assim você cresce com doçura. Mude o foco do julgamento para a partilha. Ah, o medo do julgamento. E se eu errar? E se rirem de mim? E se minha voz falhar? Coração, e se tudo isso acontecer e ainda assim você tocar alguém? Porque contar histórias não é sobre ser perfeito, é sobre oferecer. Você tá ali para dividir uma emoção, não para ganhar uma nota. Quando a gente tira os holofotes de si e coloca no outro, a ansiedade diminui. Você começa a pensar: o que eu quero fazer essa pessoa sentir? E isso muda tudo. Você sai da tensão e entra na conexão. Faça um exercício mental. Olhe para o público e diga internamente: essa história é para vocês. Eu estou aqui por vocês e eu confio no que eu trago. Pode acreditar, pessoal, isso funciona muito mais do que chá de camomila. Pratique, mesmo com medo. Agora o último e mais importante princípio: a prática. Não tem atalho, pessoal. É na prática que você perde o medo. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, você não precisa estar pronto para começar. Você precisa começar para um dia se sentir pronto. Então, conte histórias para o seu filho, sobrinho, cachorro, para a planta, para o espelho, para o travesseiro, mas conte. E se puder, entre em um grupo, participe de oficinas, forme uma rede e, claro, participe de muitos cursos, porque aprender a contar histórias com companhia é muito mais leve e mais divertido. E quando você está aprendendo junto com outras pessoas, você vai perceber que ninguém começa confiante. Isso dá um alívio danado, né? Sabe aquela história que te emocionou um dia? Ela só chegou até você porque alguém teve coragem de contar. Você também pode ser essa ponte. A timidez não é a inimiga. Ela é só um convite para você se conhecer mais, se desafiar e aos poucos ir se libertando. Então conte, com medo mesmo, com voz trêmula, mas com a alma firme, porque o mundo precisa da sua voz, da sua história, da sua verdade. Se esse vídeo te ajudou, curte aqui, comenta qual princípio te tocou e se inscreve no canal da Biblioteca K. Aqui tem sempre dica, inspiração e muita história que aquece o coração. Até o próximo vídeo e lembre-se, você já tem tudo o que precisa para encantar. Basta começar. Beijos, tchau! Gostou do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se no canal.